segunda entrada, aí você... Nós estamos ao vivo agora, hein? Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos! 8h01, dia 9 de agosto de 2020, São Paulo, São Paulo. Mais uma live do canal Núcleo Espírita Plano Maior. Esse domingo, mais uma vez, vamos fazer nossa live. O tema hoje é Contempla Mais Longe, um tema muito legal que a gente escolheu para vocês. E para complementar o tema, a gente escolheu uma prece que chama Alcançar Vida Feliz, que vai ser a nossa prece de abertura, né? Então, o Thales vai fazer a parceria comigo hoje. Seja bem-vindo, Thales, mais uma vez juntos aqui, para a gente poder fazer essa live. Já vou pedindo para vocês, por favor, já deixem seus likes, seus coraçõezinhos, para a gente poder ter incentivo para cada vez trabalhar melhor, fazer mais evangelhos melhores, e a gente poder estar cada dia mais junto com vocês, que é o que a gente mais quer, né? Então, vou agradecendo aqui pela companhia de todos aqueles que já estão presentes, companhia dos que vão entrar e que vão participar da nossa live, né? Boa noite, Reinaldo, boa noite, Kátia, Sônia, Regina, Shirley. Shirley chegou cedo hoje, ó. Elka, Claudiomir, Marta chegou antes da Cida hoje, ó lá. Verinha, boa noite. Cida Ormondi, olha lá, agora a Cida chegou, tá vendo? Daiane, boa noite. Gabriela Gonzaga, Lúcia Boba, Silvana e Luiz, boa noite aos dois. Daniel Pereira, seja bem-vindo. Ronaldo Pereira, Francisco Luiz, Dona Alda, seja muito bem-vindo. Aninha, seja bem-vinda. Dona Vera, quem mais? Pulei alguém? Não, tá aqui. Andréia Pontes, boa noite. Feliz Dia dos Pais para todo mundo que está na live, para todos aqueles que nos ouvem, que vão chegar. Meu querido amigo Pedro Luiz Mendes de Paula, seja bem-vindo. Manda um abraço para a Fernanda, para as crianças. Maria Tereza, boa noite. Clara, Bárbara, muito bem, muito bem. E Palmeiras, olha lá, olha lá. Olá. Pelo menos uma vez no ano a gente tem que comemorar alguma coisa, né? Senão fica muito perdido, né? Boa noite, boa noite. Bom, vamos lá então. Como a gente falou, nosso tema de hoje é Contempla Mais Longe, e a prece que a gente escolheu para vocês de abertura hoje é Alcançar Vida Feliz. Então vamos lá. Senhor Jesus, sou obrigado a confessar-te que não vivo feliz. Gostaria de alcançar uma vida melhor, ter paz, alegria permanente, segurança de raciocínio. Gostaria de ver abrirem-se as minhas qualidades, ainda presas pela minha errônea forma de pensar. Quero arrebentar as correntes que me prendem, superar os entraves, manobrar as forças da alma para conseguir um preenchimento de alegria, um constante progresso. Deixar para trás a vida de problemas, tristezas, vacilações e medos. Preciso da tua bênção, Senhor, da tua mão generosa pousada sobre a minha cabeça, fortificando os meus pensamentos e destronando o pessimismo. Abençoa-me, Jesus, e faze projetar para o mais fundo de mim uma força e uma compreensão novas, uma esperança firme que me possibilite ser outra pessoa daqui para frente. Agradeço-te o dom da vida e as possibilidades de crescimento interior.
Abençoa-me, Senhor, protege-me agora e sempre. Gente, muito boa noite de novo para vocês. Sejam todos bem-vindos. Mais o nosso evangelho do canal do Núcleo Espírita Plano Maior. Que o Jesus abençoe-nos nesta noite, proteja-nos. Que nesse Dia dos Pais, nós te homenageamos, ó Pai Celestial. Homenageamos a todos os pais que estão conosco. Homenageamos todos aqueles que são pais de alguma forma. Que todos possam receber as bênçãos de luz do nosso querido Mestre Jesus, a envolvê-los, protegê-los, trazer a alegria, a paz e a possibilidade de sermos felizes de acordo com as nossas atitudes, de acordo com o nosso pensamento. Permita, Mestre Jesus, que os seus mensageiros celestiais estejam aqui conosco, que possamos nos abraçar virtualmente, encarnados e desencarnados, aqui neste Evangelho presentes de corpo e de alma. Proteja-nos, Mestre Jesus, e abençoa-nos agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, então o tema de hoje é Contempla Mais Longe, né? E com esse tema de Contempla Mais Longe, nós vamos começar a pensar no mais longe da nossa vida, nos momentos que nós temos para podermos seguir em frente. O que fazer, como agir, como tocar a nossa vida e o que esperar da nossa vida no futuro, ainda nesta encarnação, e o que esperar da nossa vida no nosso pós-desencarne, na nossa vida espiritual, que é a nossa condição de continuidade da nossa vida. Então aqui começamos, ainda enquanto estamos lúcidos, que estamos com a possibilidade de conhecer essa doutrina maravilhosa, estudar sobre ela, termos o conhecimento do que já representou a nossa vida no passado, do que foi a nossa vida no mundo espiritual, o porquê da nossa reencarnação e sabermos presentemente que o nosso karma, as nossas dificuldades terão que ser superadas por nós mesmos e não por outras pessoas da nossa família, ou esposa, ou marido, ou guias espirituais, ou mentores espirituais. Nós temos que saber que o nosso karma deverá ser superado e obtido o melhor resultado dentro daquilo que nós pudermos fazer. Importante a gente lembrar que só superar o nosso karma, e só superaremos quando nós conseguirmos superar sem ficar blasfemando e reclamar de Deus. De nada adianta a gente ter a nossa vida e viver reclamando. Por que Deus me deu esse karma? Por que o plano espiritual não me ajuda? Por que eu não consigo ser feliz? Quando tudo isso esteve nas nossas mãos, lá atrás, nós não aproveitamos ou não soubemos aproveitar, e hoje, pela lei de ação e reação, resulta na presente encarnação naquilo que nós temos que superar em vista das nossas vidas passadas e anteriores. Então, é muito importante que nós possamos ter a tranquilidade para, nas dificuldades, orarmos e pedirmos superação, pedirmos força, pedirmos ajuda ao plano espiritual. Nada adianta o desespero, nada adianta o choro, nada adianta a tristeza, porque isso só vai nos levar cada vez mais para o fundo do poço. Importante é que as nossas preocupações, que nosso karma tenha a ajuda de Jesus e dos amigos do plano espiritual, para que a gente consiga superar essas dificuldades e possamos chegar ao fim da nossa reencarnação atual com o maior de tarefas cumpridas, com o maior de atividades do nosso karma cumprido,
para que a gente volte para o mundo espiritual com esse dever cumprido, né? E é muito importante que a gente tenha essa consciência. Nós temos que, quando contemplamos o mais longe, nós vamos contemplar a nossa vida espiritual como será. Se a nossa consciência está tranquila de que fizemos o melhor, de que fizemos todo o possível para, dentro daquilo que o Kardec nos colocou, que fora da caridade não há salvação e que a fé é morta se não tiver o trabalho voluntário em paralelo, e nós pensarmos nisso, nós vamos começar a pensar de como nós vamos chegar ao fim da nossa encarnação e de que maneira nós vamos poder cumprir aquilo que foi proposto. Muitos vão me dizer, bom, pela reencarnação de processos sucessivos da nossa vida, o que nós conseguimos? Hoje, nós sabemos que não conseguimos muita coisa. Se a gente tivesse conseguido muita coisa, nós não estaríamos encarnados aqui, e sim estaríamos no mundo espiritual. Se aqui estamos, é porque temos um karma a cumprir, temos algumas etapas a passar, quer seja com os nossos companheiros de jornada, pai, mãe, irmão, marido, esposa, filhos, e que nós temos que suplantar e superar essas dificuldades para podermos chegar ao fim da nossa encarnação numa condição melhor, né? Eu sempre costumo lembrar, né? Aqueles, puxa, mas eu não sei o que eu fiz, eu não sei porque eu estou passando nisso hoje. Então, vamos nos lembrar do seguinte, né? Tudo aquilo que a gente está passando hoje é reflexo daquilo que fizemos a outros em outra encarnação. Então, se lá atrás fizermos coisas erradas, hoje nós estamos aqui para resgatar, e vem a cobrança do mundo espiritual que nós mesmos nos comprometemos. Veja bem, quando a gente vai reencarnar, nós traçamos um plano para que a gente cumpra na Terra. O contemplar mais longe é o contemplar de hoje, na nossa reencarnação presente, como também o é quando estávamos no mundo espiritual. A gente lá procurava contemplar mais longe, ou seja, contemplar a nossa reencarnação presente em função daquilo que fizemos de errado. Então, fizemos errado, nós mesmos programamos a nossa vida para essa reencarnação. Então, tratemos de cumprir, tratemos de nos melhorar, tratemos de nos reformar intimamente, para que quando nós tivermos que colher aquilo que hoje nós estamos plantando, a colheita seja boa, né? Nunca vamos nos esquecer de que o plantio é livre, o plantio todo mundo planta como quer. Agora, a colheita lá na frente, esta será obrigatória para cada um de nós, né? Como disse o nosso querido Chico Xavier, não é verdade? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim, né? É verdade que o que nós estamos passando dependeu do que nós fizemos lá atrás. Bom, fizemos errado. Então, estamos aqui para cumprir o karma e superar esse karma. Como vamos fazer? Praticar o bem, ajudar o próximo, oração, caridade, trabalho voluntário. Para quê? Para quando nós chegarmos ao fim dessa jornada, ou ainda até no decorrer dela, a gente ter o nosso karma amenizado, né? Vocês lembram que a gente sempre comenta, né? Que o nosso karma hoje é função do passado. Mas, como disse o Chico, hoje nós podemos começar uma vida nova, né? A gente vai contemplar mais longe e nessa contemplação, o que está? Nossa melhoria hoje. Porque dentro dessa mesma reencarnação em que nós estamos vivendo, a nossa vida poderá ser melhorada, ou seja, o nosso karma será amenizado. Vamos sempre nos lembrar, o nosso karma vai ser pago.
E não vai ser pelos nossos guias espirituais, né? Nem pelos nossos lindos olhos azuis, que nós não temos, né? Mas nós vamos ter que pagar esse karma da melhor maneira possível. E buscar nos melhorarmos a partir de hoje, para quê? Para que quando chegar o fim da vida e chegarmos na próxima encarnação, lá em cima eles vão contabilizar para nós, no nosso livrinho de poupança, créditos e débitos. Bom, esse aqui tem mais crédito do que débito. Portanto, ele vai ter o direito de reencarnar na próxima vida numa condição mais equilibrada e melhor. Nunca podemos nos esquecer. Hoje nós somos espíritas. Hoje nós temos a condição de conhecer esta doutrina, suas leis, o seu trajeto. Mas nós não sabemos como vamos voltar na próxima encarnação. Então, se o objetivo é contemplar mais longe, o que significa planejar o nosso futuro, buscar o nosso futuro, nós temos que aproveitar o nosso conhecimento hoje. Não vamos saber se na próxima encarnação viremos dentro de uma religião ou dentro de uma família que não nos permita conhecer a doutrina espírita, nem segui-la de perto e nem conhecer tudo que conhecemos hoje. Então, hoje é o momento de a gente dar tudo de nós, aproveitar o melhor que podemos para começarmos a nossa prática, né? A gente pode começar a pensar em alguns exemplos da própria humanidade que não foram aproveitados, né? A gente pode pensar, por exemplo, na corte francesa do século XIV, né? Por exemplo, na noite de São Bartolomeu, né? Tão famosa, né? Onde ia haver o casamento de uma princesa católica com um príncipe protestante. E todos foram convidados na França, porque seria um casamento para reunir as religiões, para unir os homens. E naquela noite, a rainha, né, a Catarina de Médici, resolveu mandar os seus soldados matar todos os protestantes que tinha em Paris, né? Não conseguiu matar todos, mas matou muita gente morreu. Aí o que aconteceu com toda essa corte francesa? Veio, de acordo com o livro Pátria do Mundo, Coração do Evangelho, veio nascer aqui em Minas Gerais, ali por volta, por entorno, né, de Uberaba e das cidades em volta, como espíritas, como médiuns, para que pudessem resgatar o seu passado. Então, muitos daqueles médiuns que estão ali no Triângulo Mineiro são gente que veio da corte francesa que não soube aproveitar as chances que tiveram. E aí tiveram que vir renascer aqui no Brasil em condições mais humildes, em condições com mediunidades abundantes, mediunidades explosivas, para que começassem e pudessem resgatar, então, o seu passado mais delituoso, né? Sempre bom lembrar aquela nobre lição do nosso querido Emmanuel, né? Eu sempre digo que é Emmanuel que fala, não sou eu, só apenas estou repetindo, né? Que os médiuns e os grandes médiuns que têm mais mediunidade são os maiores devedores. Portanto, são aqueles que devem trabalhar com mais perseverança, né? Com mais vontade para ajudar aqueles que precisam e cumprir o seu karma, cumprir a sua meta mediúnica nesta encarnação, né? Então, vamos trabalhar para que a gente possa conseguir, né? A gente pode pensar também num outro caso, que foi, por exemplo, a Inquisição Espanhola, que durou de 1478 a 1834, aproximadamente 400 anos, né? Que também muita gente morreu, muita gente teve seus bens tirados, muita gente teve seus bens espoliados, né? Muitos foram perseguidos, muitos queimados, muitos mortos, muitos livros, lições que foram queimados, né? Graças a Deus, essa a parte da Inquisição Espanhola, que durou até 1800, foi na Espanha e Portugal, não chegou na França, senão talvez nós não tivéssemos o Kardec e a codificação kardeciana desenvolvida no ponto que foi, para que nós pudéssemos hoje
sermos espíritas e estar estudando Kardec, né? Então, quantas oportunidades não aproveitadas, né, por esses todos os irmãos que trabalharam na Inquisição espanhola e portuguesa, né? Então, muita gente perseguida injustamente, muita gente morta injustamente em nome de um Deus, né? Quer dizer, Deus não queria nada disso, Jesus não queria nada disso, né? Mas o poder da igreja e o poder dos governantes que queriam dominar e enriquecer de uma maneira espúria, acabaram por matar e condenar muita gente à morte, né? Então, gente que não pensou no mais longe, né? Obviamente que todos esses irmãos estão pagando encarnações já depois dessa época, né? E encarnações no dia de hoje, né? Esses irmãos estão pagando por essa Nós podemos citar um outro exemplo também, que esse bem mais, de consequências bem mais recentes, né? Mas de coisas que já vêm lá de 1800 também, né? Que é o aquecimento global, né? Se a gente pensar, o aquecimento global é uma coisa que existe de fato, se a gente começar a avaliar as mudanças que nós temos tido na natureza, os degelos que a gente tem, as mudanças térmicas que nós temos tido, né? Esse inverno, por exemplo, que nós estamos passando, que de inverno não tem nada, parece mais um outono ou uma primavera, né? Com noites frias, mas temperaturas durante o dia bem amenas, bem gostosas, né? Quando o inverno nosso era de 15, 16, 17 graus, nós temos tido seguidamente temperaturas acima de 22, 23 graus, né? O inverno nosso, que sempre começou em final de junho, né? Que é época de inverno, hoje começa em final de maio e vai até o fim de junho, depois praticamente, além de ser um inverno bem mais ameno, né? Ainda temos temperaturas ótimas, gostosas para o resto do ano. E isso aqui, em outros lugares, neves em quantidades abundantes, chuvas descomunais que matam e destroem pessoas, né? Tudo isso foi falta de planejamento, falta de produzir. Utilizou-se de processos térmicos, né? De termoelétricas a carvão, termoelétricas a óleo, combustível, que emitem muitos CO2, né? Carros também emitem, fábricas de várias áreas, né? Emitem muito CO2, né? O próprio desmatamento desmedido que nós temos visto ultimamente, né? A gente sabe que, por exemplo, cada árvore armazena 180 quilos de CO2 ao longo da sua vida, né? É um número técnico, né? E cada hectare ele consegue armazenar, né? De 180 a 200, 250 toneladas de CO2 por hectare, né? Então, mantém toda essa reserva, absorve o CO2 da atmosfera, libera oxigênio e mantém no seu balanço, já que a noite faz o contrário, né? No seu balanço de CO2, ela absorve bastante CO2 e mantém a atmosfera limpa. Tentem dar um F5, ver se melhora, senão a gente tenta recomeçar. Aparentemente, para mim aqui, tá bom, né? Thales, tá bom para você aí? Deu umas pipocadinhas, mas agora parece que estabilizou. Tá bom. Mas deu umas pipocadinhas, sim. Tá. Tentem dar um F5 aí quem está com o computador, quem está no celular, tenta abrir de novo para ver se melhora um pouco, tá bom? Se piorar, a gente tenta recomeçar aqui. Então, a gente dando continuidade, né? Aos desmatamentos, às florestas, tudo isso tem prejudicado bastante o clima, né? Os próprios utilizações de lixões, né? A céu aberto, né? Os lixões, eles decompõem o lixo e eles produzem o gás metano que sai dos aterros sanitários e dos lixões, né? Só de uns 10 anos para cá, 12 anos para cá, é que nós temos tido aterros sanitários com emissão de metano controlada, isso mais nos grandes centros do sul, né?
no norte e nordeste do Brasil, né? E a gente tem lixões mesmo espalhados que emitem uma grande quantidade de CO2, de metano, perdão, que é um gás que polui 21 vezes mais do que o CO2 para a atmosfera, né? Isso, então, acaba por dar o que eles chamam de efeito estufa, ou seja, o aquecimento desmedido na atmosfera. Então, o que foi isso? Ambição do homem, falta de planejamento dos homens para que pudessem controlar essa emissão, né? Depois do protocolo de Kyoto, do Japão, começou, então, a haver um controle maior, isso em 1998, né? Aí foi o protocolo de Kyoto assinado, e a partir daí, então, começou-se a se pensar em controlar as emissões de CO2 e de CH4, que é o metano, na atmosfera, né? E, ao longo de muitos anos, vem se tentando controlar. Estados Unidos e China, que são os maiores poluidores do mundo, não assinam o protocolo, não querem controlar. Ou seja, não estão pensando lá na frente. Não estão pensando num novo mundo, num novo planeta. Então, o que acontece? O planeta cada vez tem mais furacões, cada vez tem mais tsunamis, cada vez tem mais coisas, e isso acaba prejudicando muito o nosso próprio planeta, né? Então, é importante que a gente tenha essa noção de que o que podemos fazer? Nós podemos, por exemplo, na primeira oportunidade que tivermos, plantarmos uma árvore, sabedores de que essa árvore, ao longo da sua vida, vai absorver 180 quilos de CO2, eliminando-os da atmosfera. Então, é o que nós podemos fazer, é o que está ao nosso alcance, é o que nós vamos fazer, né? Então, temos que contemplar mais longe, pensar, planejar, para que a gente tenha condições de conter a mudança climática, né? A gente sempre tem que lembrar que as hidroelétricas são ótimas, porque produzem energia elétrica a partir da água. A parte das barragens, que concentram alguma construção, mas praticamente é uma emissão zero de CO2, né? Então, essa projeção como produção de energia através de eólica, de centrais eólicas, como energia elétrica a partir de células fotovoltaicas, né? Que eu chamo da energia do sol. Então, tudo isso favorece a não emissão de CO2, né? Zero de CO2, e favorece, então, a que o planeta ele reduza os seus gases de efeito estufa e, portanto, a gente tente frear as mudanças da nossa atmosfera no patamar em que se encontra, né? Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente para que a gente possa sentir o resultado mais tarde, né? Nunca a gente vai dizer, o resultado vai vir amanhã. Não. Como tudo na nossa vida, na nossa reencarnação, nas nossas condições, o resultado sempre vai vir mais tarde, mas que esse mais tarde vai servir para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Então, nessa pandemia em que a gente está, que a gente comece a tomar mais consciência, né? Mais disciplina daquilo que nós temos o dever e podemos fazer, né? Quanta gente que nos orienta a que quando saímos de casa para irmos a qualquer lugar, vamos usar máscaras, né? E a gente sai na rua para fazer alguma atividade, qualquer que seja ela, e a gente cansa de ver pessoas sem máscaras, né? Isso chama-se indisciplina, isso chama-se não contemplar aquilo que as autoridades remetem para nós. Isso vai ocasionar que a gente possa pegar uma Covid e a gente possa ficar doente e possa desencarnar por nosso próprio descuido. Então, importante existem as normas de higiene e saúde e cabe a nós contemplar e fazer a nossa parte, né? Então, na pandemia, muita coisa deve ser feita, né? Por exemplo, com relação à solidariedade, né? Quantas pessoas a gente talvez possa ajudar? Poxa,
eu não tenho condição de me deslocar. Bom, mas o nosso centro recebe alimentos, recebe mantimentos. A Silvana e o Luiz dão maior sangue para ajudar e para receber esses alimentos ao longo do mês, né? A Silvana estava até me comentando que aquelas pessoas que quiserem, que eventualmente não precisa esperar determinado dia, mesmo ao longo do mês, falem com ela para que possam entregar um alimento para ela, no prédio dela. Então, facilita aqueles que querem entregar um alimento. Aqueles que não querem entregar, que não querem sair de casa, ou preferem não sair, também podem fazer um depósito em dinheiro na conta nossa do centro, para que a gente, com esse dinheiro, compre cestas básicas para ajudar as famílias, 25 famílias que a gente está ajudando atualmente, né? Então, também isso aumentou, né? Durante a nossa pandemia, né? O número de famílias que a gente atendia, 22, já foi para 23, hoje nós estamos em 25, porque as famílias também têm mais necessidade, as famílias também precisam de mais ajuda, né? E tudo isso aí vai fazendo parte de uma disciplina nossa, de uma condição de amor, uma condição de aprendizado que a gente pode fazer e vamos procurar melhor para nós mesmos, né, gente? Com relação aos gases de efeito estufa, a gente pode e deve melhorar, né? Mas com relação à solidariedade, a gente pode fazer muita coisa de solidariedade pelos nossos queridos necessitados. E só está em nós fazermos isso, né? Quando a gente faz nossas vibrações, a gente fazer vibração pelo Brasil, pelo mundo, né? Fazemos vibração por todos os necessitados, pelo pessoal do Líbano agora, que teve esse acidente gravíssimo, né? Que eles possam receber bênçãos. Então, tudo isso nós podemos fazer. Também podemos fazer trazer o equilíbrio e a paz para dentro da nossa família, gente, né? Às vezes a gente vivia numa maratona, numa correria, e não conseguimos mal conversar dentro de casa. Agora, estando, entre aspas, 24 horas junto, dentro da nossa casa, aumentou a nossa possibilidade de diálogo, a nossa possibilidade de conversa, a nossa ajuda, a nossa interação com nossos filhos, a nossa interação com nossos netos, né? De modo que possamos todos viver melhor dentro da nossa casa, com equilíbrio, né? Então, tudo isso vai trazer um resultado onde? Um resultado do nosso além-túmulo individual, ou seja, quando desencarnarmos, nós vamos estar do lado de lá, em função daquilo que nós fizemos nesta vida, é o resultado que a gente vai colher do outro lado do nosso desencarne. A gente sempre tem que lembrar o seguinte, olha, a nossa glória, o nosso sucesso do além-túmulo permanece exclusivamente a nós, né? E, através do nosso exemplo, nós podemos levar para aqueles que nos cercam, aqueles que estão em volta de nós, aquela busca de melhoria, busca de reforma íntima, né? Onde as pessoas podem olhar para nós e ver, puxa, o cara é espírita, mas o cara está procurando melhorar, o cara está procurando seguir um caminho melhor. Puxa, será que ser espírita é legal? Será que isso ajuda? Vamos tentar também seguir, estudar a doutrina que ele processa, ou seguir, se não quer seguir a doutrina, mas seguir os exemplos daqueles que nos trazem. Então, é importante que a gente lembre, né? A nossa religião, longe de ser simplesmente uma religião onde a gente estuda, onde a gente vai tomar passe, é o nosso exemplo, para que a gente mostre para os outros aquilo que vai ser feito. Isso mesmo, olha lá, o seu Plácio está falando. Vamos vibrar para que chova sobre as nossas matas, para que melhore as nossas matas, para que cresçam as árvores e para que a gente possa ter cada vez mais absorção de CO2 e redução dos gases de efeito estufa, né?
As condições externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhe na nossa consciência. Né? Quando a gente começa a pensar nas coisas que fazemos e raciocinar, quando a gente vai dormir, por exemplo, ou quando a gente acorda, a gente buscar pensar naquilo que nós estamos fazendo, ou naquilo que nós fizemos durante o dia de bom ou de ruim, se de ruim buscar um jeito de consertar, um jeito de nos superarmos no dia seguinte, para que possamos, cada dia melhor, refletir, tomar consciência daquilo que nós fizermos e buscarmos um caminho melhor. Né? Se, por outro lado, a gente persevera na cólera, na raiva, né? As forças em torno de nós, o que vão acontecer? Vão estar sempre iradas, vão estar sempre com raiva. Os irmãos que vão nos cercar serão irmãos do plano espiritual, afetos às raivas, afetos às cóleras. Então, nós temos que buscar uma melhoria, nós vamos procurar um caminho melhor, através da paz interior, através do equilíbrio, para quê? Para que a gente possa estar cada vez mais perto dos espíritos de luz, dos espíritos evangelizados, dos espíritos que possam nos trazer conforto e suporte na hora que nós precisarmos. Se a gente estiver sempre encolerizado, sempre irritado, só vão se acercar de nós espíritos do mesmo padrão vibratório, não é verdade? Se a gente prefere a tristeza, né? Diferentemente da cólera, se a gente é uma pessoa triste, se a gente está sempre pensando na tristeza, né? O que vai acontecer? O desalento, o desânimo, e vai estar em cada trecho da nossa vida. O desânimo vai estar no nosso caminho. E para que isso não aconteça, é fundamental que a gente procure estar alegre. Não vamos conseguir estar alegre 365 dias por dia, não. Isso, vamos dizer, que é praticamente impossível. Mas quem sabe 360? Quem sabe 355 dias por ano, a gente vai conseguir estar alegre e feliz. E aí vamos repartir esta alegria e essa tristeza em torno de nós. Né? Então, vamos tentar buscar melhorarmos a nós próprios. E aí vocês vão falar, bom, mas eu acho que eu não consigo. Eu acho que eu não consigo ajudar, eu acho que eu não consigo me melhorar, eu acho que eu não consigo ser alegre, né? Então aí vem a frase, se duvidas de ti próprio, ninguém vai confiar no teu esforço. Como é que vai confiar na gente se já começa pela gente a desconfiança de que nós somos fortes o suficiente para vencermos o obstáculo, para nos melhorarmos, para progredirmos? As pessoas, a gente quando chega perto de alguém, muita gente percebe, pô, mas que pessoa triste, que pessoa desanimada, que pessoa que não busca crescer, não é verdade? Quantas vezes a gente pensa isso e a gente sente e vê isso em alguma pessoa que é um amigo nosso, que se aproxima de nós? Ora, essa pessoa provavelmente não tem aquele amor próprio que cada um de nós tem que ter dentro de nós. Ele não busca melhorar-se a cada dia mais. Ele não está preparado para o amor de Jesus que derrama sobre cada um de nós todos os dias. Mas para esse amor de Jesus e esse calor humano chegar até nós, preencher o nosso coração, o nosso espírito, nós precisamos estar preparados, nós precisamos abrir o nosso coração, dar a oportunidade para que esse amor de Jesus e dos amigos espirituais entre em nós, estejam conosco e façam por nós. Caso contrário, vai ficar difícil, não é, gente? Nós temos que acreditar em nós. Esse é o primeiro ponto para que a gente possa ser vencedor. Se a gente se acostumar a sempre estar brigando dentro de casa ou em outros lugares, as perturbações, aos atritos, dificilmente a gente vai conseguir viver em paz. Porque para viver em paz, primeiramente, a gente tem que aprender a viver em paz com a gente mesmo. A gente tem que buscar
não reclamar de tudo, né? Tem gente que só reclama de tudo, tudo reclama, tudo não está bom, tudo é uma tristeza. Mas a gente tem que procurar mudar isso. E só cabe, infelizmente, a nós mesmos, né? Nós podemos orar e pedir a Jesus que nos ajude. Mas é como eu falei, se a gente não abrir o coração, abrir a mente para receber as bênçãos dele, para nos melhorarmos, para crescermos, a gente não vai conseguir ter sucesso. Tem muita gente que se detém no repouso, né? Ou seja, eu aqui estou cansado, eu vou ficar aqui descansando. Eu não tenho, não quero, não posso ajudar agora. Não é o momento, vou deixar para mais tarde. Sempre mais tarde, sempre mais tarde. O que acontece quando é sempre mais tarde? Vai chegar um momento que a gente desencarna e o mais tarde não chegou, a gente perdeu a oportunidade da encarnação e chegamos no plano espiritual de mãos vazias. Então, gente, quanto antes a gente começar, antes a gente vai conseguir aproveitar. Quanto antes a gente desenvolver a nossa capacidade de ajuda, a nossa vontade de arregaçar as mangas e trabalhar em favor do próximo. Mais cedo o resultado virá para nós mesmos, né? Se a gente se fixa no trabalho, a gente vai encontrar 1000 recursos diferentes para servir. Então, vamos trabalhar, vamos buscar o caminho certo, o caminho de Jesus, o caminho da evolução, o caminho da caridade, para que a gente tenha o resultado para nós mesmos. Só nós vamos poder fazer isso por nós, né? E por falar nisso, a gente tem aqui 2 sites para deixar com vocês, como a gente sempre faz, sites de voluntariados, transformabrasil.com.br e atados.com.br. São 2 sites. Então, vocês anotem, quem perdeu também pode rever o vídeo e ver esse detalhe para poder ver quais são esses 2 sites, né? Então, continuando, né? Sempre lembrar que nós temos que tocar em frente, né? A paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação aquilo que pensas dela, né? Paisagem, quer dizer, a nossa visão do mundo, a nossa visão da nossa vida, sempre vai trazer para nós aquilo que a gente pensa dela e que a gente espera da nossa vida. Então, se a gente espera alegria, espera trabalho, espera dedicação, espera sucesso, isso vai voltar para nós. Se, pelo contrário, a gente está sempre desanimado, a gente não acredita em nós, a gente não tem amor próprio, a gente se acha um perdedor ou está sempre ruim para nós, isso vai voltar para nós também do mesmo jeito, gente. Então, vamos lutar sim, né? Porque na medida que a gente aplica na nossa vida, aplicamos na natureza, na obra viva do nosso Mestre Jesus e Deus nosso Pai, a natureza igualmente devolverá para a gente em forma de amor, em forma de paz, em forma de alegria, em forma de sucesso. Portanto, vamos fazer o melhor que couber em cada um de nós. Que Deus Pai abençoe vocês, que Deus Pai ilumine vocês, que vocês possam pensar em tudo isso que a gente conversou, que a gente falou, que nós possamos estar prontos para ajudar o nosso próximo mais próximo a cada dia mais. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Vamos deixar vocês agora com o Thales para ele fazer as vibrações da noite. Então, boa noite para todo mundo que está acompanhando. Antes de qualquer coisa, eu quero desejar a todos um feliz Dia dos Pais. E vamos então começar agora as nossas vibrações. Vamos iniciar vibrando por todo o universo. Vamos vibrar por todos os planetas com vida inteligente. Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra.
que os dirigentes das nações, através do diálogo e da diplomacia, possam chegar à paz mundial. Vamos vibrar pelo nosso país, o Brasil, para que os dirigentes das esferas federal, estadual e municipal possam tomar as melhores decisões a favor da maioria da população. Vamos ver agora pelos nossos irmãozinhos encarcerados, pelas prisões, pelas delegacias. Que esses nossos irmãozinhos que cometeram seus erros estão cumprindo suas penas perante a lei dos homens possam se arrepender de seus erros, cumprirem suas penas em paz e viverem a voltar a conviver com a sociedade. Vamos vibrar agora pelos hospitais, pelas casas de saúde, pelos irmãozinhos enfermos, por todos aqueles que estão com Covid, principalmente, e com todas as outras enfermidades. Que Jesus possa entrar no coração de cada um deles, trazendo-lhes o milagre da cura, e que eles possam ser bem cuidados e voltar a conviver o mais brevemente com seus familiares, gozando de plena saúde. Vamos vibrar agora pelos idosos, pelos asilos, pelos lares dos velhinhos. Que esses nossos irmãozinhos que estão aproveitando seus últimos anos de vida possam gozar da melhor saúde possível, possam aproveitar esses últimos momentos de descanso com a sensação de dever cumprido, que eles possam ter paz nos seus últimos anos de vida. Vamos vibrar agora pelas crianças, por todas as crianças. Que as crianças tenham a oportunidade da educação, de frequentar a escola, tenham a oportunidade de crescer e se tornarem pessoas de bem. Vamos vibrar agora pelos viciados, em todos os tipos de vício. Que Jesus possa entrar no coração de cada um deles, eliminando-lhes a vontade, a necessidade, a dependência física, química e psicológica. Que eles aceitem ser ajudados e que eles deixem seus vícios para trás o mais brevemente possível. Vamos vibrar pelos moradores de rua, esses irmãozinhos que têm essa vida tão dura e tão sofrida. Pelos albergues, pelas ONGs que os acolhem. Que esses irmãozinhos tenham a oportunidade de um prato de comida, tenham a oportunidade de um banho, tenham a oportunidade de uma cama e tenham a oportunidade de um teto sobre suas cabeças. Que eles aceitem ser ajudados e que eles possam, o mais brevemente possível, deixar essa vida de morador de rua e voltar a conviver ao lar, ao conviver com seus familiares num novo lar. Vamos vibrar agora pelos nossos amigos e familiares mais próximos, aqueles que nos querem tão bem, aqueles que estão precisando de mais saúde, aqueles que estão precisando de um emprego novo. Vamos vibrar por eles, que eles possam atingir suas metas, superar seus desafios. Vamos então abrir agora, antes da finalização, para as vibrações nomeadas, para as vibrações pessoais. Então vamos lá, pessoal, antes das vibrações, nós vamos só relembrar, né, que a gente sempre tem falado nisso, de que a gente pode pôr sempre um copo, e deve pôr um copo de água junto deste nosso evangelho, tanto de domingo quanto de quarta-feira, para que a gente possa pedir a fluidificação dessas águas para as curas dos nossos males, né?
Então, nós vamos aproveitar e pedir às correntes do plano espiritual que fluidifiquem essas águas para quem está sozinho, ou pode pôr um copo para ele, um copo para cada um que está acompanhando o evangelho, ou então uma jarra para todos e depois distribuir a água a todos que estão assistindo, né? Então, é sempre importante lembrar que isso pode e deve ser feito por todos nós. Vamos pedir, então, aos amigos do plano espiritual, corrente Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra, corrente azul, veneráveis da China, corrente dos hindus, egipcianos, das irmãs de coração de Maria, que nos ajudem nessas vibrações. Vibremos inicialmente pelos irmãozinhos com Alzheimer, né? Como a gente lembrou também, a gente não está fazendo nominalmente um por um, porque ficava muito cansativo, demorava demais. Então, nós estamos fazendo pelas especialidades de necessidade de cada um, de cada grupo, né? Então, começamos com Alzheimer, né? Pedimos aos terapeutas do mundo espiritual que ajudem esses irmãozinhos com Alzheimer, que eles recebam as bênçãos de paz, de equilíbrio, de sustentação necessárias, que os seus tratadores possam estar com eles e ajudá-los a que eles possam sentir-se fortalecidos e ter forças para ajudar os irmãozinhos. Vamos vibrar com os casos de câncer, que os oncologistas possam ajudá-los, fortificá-los, abençoá-los, ajudá-los nos seus tratamentos de quimio e radioterapia, provocando o menor defeitos secundários nesses tratamentos de quimio e radioterapia. Se for permitido pelo Pai, que a cura seja obtida para cada um desses irmãozinhos. Nós vamos vibrar pelos casos de ortopedia, casos de coluna, casos de problemas de cervical, lombar, ciáticos, braços, né? Todos esses irmãos recebam as bênçãos de Jesus, né? Que possam as cartilagens ser repostas para que esses irmãos possam receber bênçãos de paz, de amor e de cura, seguir a sua vida. Vibremos por todos os irmãozinhos com Covid, que possam, os pneumologistas do plano espiritual, ajudar no tratamento, ajudar na cura de todos esses irmãos que estão com Covid da nossa lista, né? Que possam eles receber todo o tratamento necessário para obter a cura e voltarem aos seus lares. Vamos vibrar pelos casos de depressão, que os tratadores do mundo espiritual, os neurologistas, os terapeutas possam ajudar esses irmãozinhos com depressão. Recebam eles as bênçãos de Jesus, ajuda do mundo espiritual e muita tranquilidade, muito equilíbrio para superarem essa fase difícil. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontram com problemas emocionais, né? Que também os terapeutas do mundo espiritual, que os franciscanos, os samaritanos, possam ajudar a que todos os irmãozinhos que possam estar prejudicando emocionalmente os nossos pacientes sejam encaminhados ao mundo espiritual, onde tenham paz, equilíbrio e harmonização. Vamos vibrar por todos os irmãozinhos que tenham diabetes, que possam receber o tratamento das correntes médicas, possam receber o tratamento no seu pâncreas, que ele produza os efeitos das insulinas necessárias para superar as deficiências orgânicas. Vamos vibrar pelos casos de saúde, todos os irmãozinhos com problemas de saúde, que as equipes médicas possam estar junto com seus médicos, orientando, esclarecendo, ajudando, para que esses irmãozinhos possam ter as suas dores superadas, suas dores, as suas curas obtidas. Vamos vibrar também agora pelos suicidas, que as caravanas socorristas do mundo espiritual possam resgatar aqueles que estejam prontos, que tenham superado as suas dificuldades de suicídio e que possam estar aptas a serem levados ao Hospital Maria de Nazaré. Que Deus Pai possa ajudá-los, abençoá-los, protegê-los. Vamos vibrar pelos desencarnados, que as caravanas socorristas resgatem no plano espiritual esses irmãozinhos que, porventura, estejam perdidos no mundo espiritual,
que eles possam ser encaminhados às colônias, hospitais, casas de saúde, para serem tratados no mundo espiritual. E que Deus Pai possa iluminar a todos os nossos irmãos que estão nas nossas vibrações, e que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, Thales. Prece final? Vamos lá. Eu tá tendo uns probleminhas técnicos aqui, mas já tá tudo bem. Já voltei. Então vamos lá. Então agora, para encerrar, vamos aproveitar a oportunidade e pedir por nós mesmos. Pedir pela nossa casa que nos acolhe, pedir pelos nossos empregos, que a luz branca de Jesus possa nos proteger e nos abençoar ao longo dessa próxima semana. Vamos agradecer também todas as correntes que estiveram conosco neste momento de evangelho, nessa prece de domingo, as correntes que sempre nos acompanham e nos abençoam e nos protegem. Agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma semana, que Ele possa nos abençoar nessa semana seguinte. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus, pessoal. Tenha uma ótima semana, maravilhosa. Na terça-feira temos a nossa aula no canal da equipe Plano Maior. E depois, na quarta-feira, às 20 horas de novo, nós estaremos aqui no canal do Núcleo Espírita Plano Maior, 20 horas, para mais uma live. Essa semana teremos o Luiz Armando a nos ajudar a trazer a sua palestra, a sua palavra. Que Deus Pai abençoe a todos vocês. Obrigado pela companhia, obrigado pela presença, e fiquem todos com Deus. Que assim seja, graças a Deus.